O que aconteceria se você finalmente parasse de negociar com a própria fraqueza? E se, a partir de hoje, você entendesse que tem gente assistindo em silêncio, esperando o seu tropeço, esperando aquele momento em que você desiste, se acomoda e confirma tudo o que elas sempre pensaram sobre você? Isso não é só sobre vencer na vida. Isso é sobre sufocar toda a expectativa de derrota que colocaram no seu nome. Porque enquanto muita gente torce para você continuar pequeno, a sua obrigação é crescer tanto que a mediocridade alheia comece a se sentir desconfortável, só de olhar para você. E deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer com clareza. Toda família merece ter um vencedor. Alguém que muda o rumo da história. Alguém que interrompe o ciclo de limitação, escassez, desculpas e conformismo. Alguém que olha para o passado, vê toda a bagunça, toda a dor, toda a ausência de referência e decide que dali em diante o sobrenome vai carregar outro peso. Talvez esse papel tenha caído nas suas mãos. Talvez você seja justamente a pessoa que vai fazer o que ninguém antes fez. Mas isso cobra um preço alto, porque quem escolhe subir quase sempre sobe sem companhia. A maioria jamais vai compreender a sua obsessão, sua disciplina, sua fome de mudança, sua determinação de construir uma vida maior do que aquela que tentaram te empurrar. E quanto mais você tentar explicar o que sente para quem vive anestesiado, mais frustração vai acumular. Tem gente que não nasceu para entender intensidade. Tem gente que se sente ofendida quando vê alguém levando a própria vida a sério. Por isso, em muitos momentos, o melhor conselho não é pedir aprovação, nem buscar plateia, nem esperar aplauso. É seguir sozinho, é caminhar em silêncio, é aceitar que a jornada rumo à sua melhor versão, quase sempre, é um caminho solitário. E ainda assim, essa é uma das jornadas mais poderosas que um ser humano pode viver. Ganhar mais dinheiro, fortalecer o corpo, reduzir o peso, dominar os impulsos, refinar a mente, elevar o padrão e se tornar a melhor versão de si mesmo não é um processo comum. É quase uma iniciação. Você começa achando que está só melhorando alguns hábitos, mas logo percebe que está reconstruindo a própria identidade. E nessa reconstrução, muita gente vai ficar para trás. Não porque você se tornou arrogante, mas porque subir de nível muda seu ritmo, muda sua visão e muda até o tipo de conversa que você tolera. Quando você ouve a história de alguém que nasceu praticamente cercado por derrotas, entende ainda melhor esse ponto. Imagine carregar feridas profundas desde a infância, ter sofrido abuso sexual quando ainda era criança, em um contexto de vulnerabilidade que poderia ter destruído tudo por dentro. Depois disso, fugir da antiga União Soviética, sair da Armênia e chegar aos Estados Unidos, sem falar a língua, sem entender a cultura, morando em habitação popular, sendo perseguido, humilhado e agredido por membros de gangue. Soma a isso uma vida escolar marcada por notas baixíssimas, quase sempre entre D e F, com talvez um único C perdido no meio do caos, provavelmente arrancado com esforço desesperado só para não afundar de vez. Agora pensa no peso psicológico de tudo isso. Não é só pobreza, não é só trauma, não é só exclusão, é uma combinação cruel de vergonha, medo, sensação de inadequação e uma narrativa inteira montada para convencer alguém de que nasceu para perder. Chega um momento em que, até se formar no ensino médio, vira humilhação, porque você precisa implorar ao orientador escolar por uma chance, fazer provas extras, estudar no limite do constrangimento, e ainda assim, sentir que está sempre um passo atrás de todo mundo. Olhando de fora, qualquer um diria: esse cara foi preparado pela vida para fracassar. O roteiro parecia pronto, o destino parecia decidido, e mesmo assim, não foi isso que venceu. Porque a virada nunca começou do lado de fora. Ela começou quando aquele homem percebeu que a versão antiga dele era emocional demais, indisciplinada, inconsistente, ansiosa, deprimida e completamente refém do que sentia em cada dia. A versão 1.0 decidia com base no humor, não com base no propósito. Se estava motivado, avançava. Se estava mal, desmoronava. E é exatamente aí que muita gente perde a guerra da própria vida. Não é por falta de talento, não é por falta de oportunidade. É por permitir que o emocional assuma o volante. Só que cedo ou tarde, você precisa encarar uma verdade dura. Não são as circunstâncias que determinam se alguém será vencedor ou perdedor. São as escolhas. Pensa comigo de forma brutalmente honesta. Se houvesse uma arma apontada para a sua cabeça e dobrar seu esforço fosse a única forma de continuar vivo, será que você conseguiria fazer o dobro de ligações, insistir mais nas vendas, ouvir mais nãos sem desmoronar, levantar da cama sem apertar o soneca, cortar distrações, beber água, abandonar porcaria industrializada e parar de tratar seu corpo como lixeira? Claro que conseguiria. Então o problema nunca foi incapacidade. O problema sempre foi o conforto que você aprendeu a tolerar. Sob pressão real, você revela uma força que no cotidiano prefere esconder atrás de desculpas.
É por isso que vencedores aprendem a colocar uma pressão simbólica sobre si mesmos. Eles agem como se não houvesse margem para negociar com a própria fraqueza. Não ficam esperando um truque mágico, uma estratégia secreta ou uma motivação celestial cair do céu para finalmente tomar atitude. Eles criam urgência, colocam data nos objetivos, quebram metas em passos pequenos, levantam todo dia com a consciência de que o corpo precisa ser tratado como templo, não como depósito de cafeína, energético e alimento ultraprocessado. Quem aprende a viver assim desenvolve controle de impulso, foco e resistência. Não porque nasceu especial, mas porque decidiu parar de brincar com a própria vida. E aqui entra um ponto que destrói muita gente em silêncio. Trabalhar anos em algo que paga as contas, alimenta a casa, sustenta a família, mas mata a alma aos poucos. Sim, honrar responsabilidades é admirável. Sim, colocar comida na mesa tem valor. Mas permanecer por décadas numa profissão que não conversa com sua vocação, com sua paixão e com sua obra de vida pode virar a forma mais lenta de morte interior. É uma erosão diária. Por fora, tudo parece funcional. Por dentro, você vai secando. Noites, fins de semana, qualquer espaço de energia livre precisam começar a ser usados para construir uma saída, seja em outra organização mais alinhada com seu propósito, seja no negócio que você ainda tem medo de começar. Muita dessa prisão nasce cedo, quando durante os primeiros 15 ou 20 anos de vida, outras pessoas seguram a caneta e escrevem o roteiro por você. Pai, mãe, escola, cultura, medo, tradição, crenças limitantes. Faz sentido que na infância você seja um personagem guiado por outros. Só que o problema é crescer e continuar vivendo como coadjuvante. Continuar pedindo permissão, buscando aprovação e aceitando destinos decididos por gente que também carrega frustrações não resolvidas. Quantos filhos seguiram caminhos profissionais que nunca desejaram só porque ouviram que aquilo era seguro, bonito ou respeitável? Médicos, técnicos, profissionais brilhantes por fora e vazios por dentro, agora tentando descobrir tarde demais qual era o sonho que foi sufocado no início. E essa é uma reflexão que corta fundo. Quando os créditos da sua vida subirem, o que vai aparecer ao lado do seu nome? Protagonista ou ator de apoio número 3? Porque viver seguindo direções alheias é isso. É protagonizar a história de outras pessoas e depois chamar isso de responsabilidade. Só que você mora dentro da sua mente, dentro do seu corpo, dentro da sua sensibilidade. Só você sabe o que acende sua alma, o que te chama, o que te tira do modo automático. Seus pais podem ter boas intenções, seus amigos podem dizer que querem seu bem, professores e familiares podem aconselhar com carinho. Ainda assim, toda vez que você entrega o volante da sua vida para outro, abre mão do papel central da sua própria história. E no meio de tudo isso, ainda tem a batalha mais íntima de todas, a voz interna. Muita gente olha para alguém disciplinado e pensa que aquela pessoa nasceu em paz consigo mesma, como se vencedores acordassem todos os dias leves, confiantes e alinhados. Não é assim. Tem gente que acorda amarga, irritada, ressentida, com pensamentos pesados desde cedo. A diferença é que essas pessoas se conhecem. Elas sabem o que vem de fábrica dentro delas e constroem rituais para não se tornarem escravas desse estado. Mandar mensagens de gratidão logo cedo, cortar estímulos negativos, proteger a mente, treinar o corpo, agir de forma congruente com o homem que se quer ser. Isso não é frescura, isso é autogoverno. O ser humano vive em camadas. Há o corpo físico que envelhece, adoece e se desgasta. Há pensamentos, emoções e impulsos que oscilam e tentam desviar a rota. E há algo mais profundo, a consciência, o espírito, a centelha que sabe quando você está vivendo abaixo do seu chamado. Por isso, a autocrítica dói tanto. Por isso, a vergonha, a culpa, a ansiedade e até certos estados depressivos muitas vezes aparecem como sinal de incongruência. Sua consciência está batendo na porta e dizendo: você sabe que nasceu para mais, então por que continua vivendo desse jeito? A saída não é calar essa voz. A saída é alinhar comportamento com identidade. É nesse ponto que a transformação deixa de ser discurso e vira fórmula prática. Cumprir promessas. Acordar no horário combinado. Parar de apertar a soneca, treinar 5 ou 6 vezes por semana, comer limpo, beber água antes de entupir o organismo de lixo, estabelecer metas reais, blindar a mente de pessoas negativas, redes sociais tóxicas, televisão manipuladora e ambientes que celebram a mediocridade. Quando você começa a cumprir o que promete a si mesmo, algo poderoso acontece. Você passa a confiar em si. E a autoconfiança de verdade não nasce de frase motivacional. Nasce da evidência repetida de que você faz o que disse que faria. O problema é que muita gente prefere se comparar por baixo.
Se sente superior só porque ganha um pouco mais que amigos acomodados, só porque está um pouco menos bagunçado do que pessoas completamente perdidas. Mas medir a própria vida pela régua da mediocridade ainda é aceitar o fracasso com roupa bonita. Se seu círculo inteiro se contenta com pouco, não use isso como justificativa para também aceitar pouco. Ambiente influencia. Companhia contamina. Se você anda no meio de quem se orgulha de ser rasteiro, não adianta sonhar em voar como caça de guerra enquanto continua cercado por pulverizadores de plantação. Em algum momento, você vai precisar cortar, filtrar, se afastar e escolher outro padrão. E no fim, a grandeza nunca foi sobre se sentir inspirado o tempo inteiro. Quase nunca você vai querer fazer o que precisa ser feito. Não vai querer levantar cedo, não vai querer treinar, não vai querer ler, não vai querer comer limpo, não vai querer fazer aquela ligação, enfrentar aquela rejeição, beber água, manter foco, repetir rotina. Só que é justamente aí que a elite se separa da massa. Grandeza é agir mesmo sem vontade. É fazer o que o homem fraco adia. É seguir quando o emocional pede trégua. É ser a pedra que cria ondas, a referência que desperta os outros, o vencedor que sua família estava precisando. Então reflita com seriedade sobre o papel que você quer ocupar na própria história. Considere se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.